Olá, meus amigos, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês novamente. Esse é o nosso terceiro vídeo de nossa série Uma Visão sobre o Trono de Kyosho. E espero que todos já tenham visto os dois primeiros. O primeiro foi sobre não aprisionar Deus por meio de nossas convicções, relacionado ao pecado original. O segundo foi em relação a Meishu-sama e o Trono de Kyosho, onde eu falei a respeito que foi Meishu-sama realmente que instituiu o Trono de Kyosho, mas que cabe a nós escolher ou não acreditar em Kyosho-sama como representante. E hoje estamos aqui para o nosso terceiro vídeo, em que eu vou falar sobre Nidai-sama e o Trono de Kyosho. Bem, esse vídeo de hoje ele é um pouco diferente dos outros no seguinte quesito. Eu não vou ter materiais escritos a esse respeito, livros a esse respeito. Infelizmente, a história de Nidai-sama é praticamente toda oral. Nós temos muito pouca coisa escrita a respeito de Nidai-sama, a não ser as suas próprias palestras, é claro, certo? Então, o que eu vou falar hoje, na maior parte do tempo, vão ser experiências minhas, tá? Coisas que eu ouvi, que eu conversei lá no Japão e também muitas coisas relacionadas aos meus estudos que eu fiz na época que estava no Japão, com pioneiros, tá? Com reverendos, com inúmeras pessoas, tá bom? Então, me desculpa, porque eu não vou ter tantos livros para apresentar para vocês hoje. Mas vamos lá, vamos começar. Um ponto importante é que hoje algumas pessoas dizem que Kyosho-sama está se afastando dos ensinamentos de Meishu-sama, tá? E isso é algo que parece uma certa novidade, né? Poxa vida, pela primeira vez um Kyosho está se afastando dos ensinamentos. Mas eu queria contar para vocês a história de Nidai-sama para vocês verem que, na verdade, sempre existiram pessoas que falaram esse tipo de coisa de Kyosho-sama, desde a época de Nidai-sama, certo? Sempre tiveram pessoas que não aceitaram o Trono de Kyosho e que vieram falando contra o Trono de Kyosho, tá? E eu queria mostrar para vocês alguns desses fatos históricos, tá bom? Então vamos começar contando um pouquinho da história de Nidai-sama. Quando Nidai-sama assumiu, então, eu gostaria que vocês imaginassem a situação. Meishu-sama, que veio trazendo uma obra divina, revolucionária, uma pessoa que era Deus na Terra, correto? Uma pessoa que trouxe ensinamentos, milagres, realizações maravilhosas. Ele criou um museu de belas artes, ele fez solos sagrados. Então, é uma pessoa amada pelos membros, amada pelos sacerdotes também. E na sociedade, mesmo que houvessem pessoas que não gostassem dele também, todos respeitavam Meishu-sama. Só que, de repente, esse fundador, que é o parâmetro, ele é o critério para se ver a nossa igreja, de repente ele parte para o mundo espiritual. E quem assume no lugar dele? A esposa dele. Eu quero que vocês imaginem o Japão de 1950. Hoje o Japão ainda é considerado um país machista. Naquela época, a esposa andar do lado, tem até essa reminiscência, não sei se vocês lembram, que Nidai-sama achava esquisito ela andar do lado de Meishu-sama. Porque na época no Japão as pessoas andavam, a mulher andava 10 metros atrás do homem, não andava nem do lado dele. Então você imagina a obra de salvação do mundo, tá? De construção do paraíso,
sendo assumida por uma mulher que era esposa, que nunca fez difusão, que praticamente as pessoas não sabiam de nada, a não ser que ela era esposa de Meisama. De repente ela assume a obra divina. Tá? Isso foi realmente assim um grande choque para muitas pessoas, tá? E é algo que para os sacerdotes então, com certeza não foi fácil, tá? Muita gente, mesmo sabendo, como eu disse, né, Meisama é ele que criou o trono de Kyosho. Naturalmente tem que ter uma sucessão. Mas, poxa vida, ela? Por que ela? Por que não poderia ser eu, uma outra pessoa, né? Muitos reverendos pensaram assim, tá? Então, na época, eu ouvi, tem palestras do reverendo Iwamatsu, que era um grande reverendo da época de Meisama, um grande historiador também da nossa igreja, ele conta muitas histórias, contava muito sobre a história da igreja. Ele falou, né? Na época, não foi fácil aceitar Nidai-sama, tá? Não o Kyosho. O Kyosho estava tudo bem, né? Porque, como eu disse, era senso comum para as pessoas. Agora, Nidai-sama, uma mulher, não foi fácil, gente. Eu quero que imagine, tá? E, realmente, de 50 até 57, desculpa, tá? De 55, quando Meisama parte para o mundo espiritual, ela assume até 57, foi um período extremamente turbulento para Nidai-sama. Ela foi perdendo os membros da igreja, tá? Os grandes reverendos foram saindo da igreja, porque não aceitavam ela, né? Não aceitavam até mesmo as mudanças que ela estava fazendo, aí que durante esse vídeo eu vou falar sobre cada uma dessas mudanças, tá certo? Mas os reverendos não foram aceitando essas mudanças, não foram aceitando ela como líder e foram se afastando a ponto de, em 1955, quando Meisama ascendeu ao mundo espiritual, termos 300 mil membros. Em 1957, havia pouco mais de 40 mil membros. Tá? Então, assim, caiu praticamente 80%, quase 90% dos membros foram embora. Foi assim, tanta gente que foi embora da igreja que Nidai-sama teve que vender muitos terrenos. Até mesmo o Jardim das Ameixeiras da cidade, né, do município, lá da cidade de Atami, ele era propriedade da nossa igreja, mas que Nidai-sama precisou vender para conseguir se manter, tá certo? Então, realmente não foi fácil, as pessoas não aceitaram. E, mesmo assim, tá, Nidai-sama, sem ser aceita pelas pessoas, ela lutou bravamente, tá? Ela foi se apoiando nas pessoas que acreditavam nela e tem palestras dela falando, mesmo que sejam poucas pessoas, para mim não tem problema, eu vou com essas pessoas que acreditam em mim e vou fazer o trabalho que Meisama me deixou para fazer. E ela realmente dedicou a vida dela para conseguir fazer essa obra divina crescer, tá? E se tornar realmente uma religião mundial que salvasse muitas pessoas. E ela conseguiu, tá? Com que esses membros, que foram para 40 mil membros, crescesse novamente até 220 ou 230 mil membros. Tá? Então, assim, quintuplicou num espaço de 4 anos, tá? Que foi de 57 até 61, porque em 62 logo ela vem a partir para o mundo espiritual. Então, em 4 anos ela quintuplicou o número de membros. E uma coisa muito importante, Nidai-sama faleceu e foi de estafa, tá? Ela deu a vida dela pela obra divina. Nos últimos dias de vida dela, ela estava muito cansada, até os dedicantes falavam, por favor, a senhora precisa descansar, a senhora precisa descansar, e ela não descansava porque falava, os membros precisam de mim. E ela ficou fazendo viagens missionárias,
e o corpo dela não aguentou e ela partiu para o mundo espiritual, sacrificando sua vida pelos membros. É muito importante saber disso. Nidayi Sama deu sua vida pela obra divina. Às vezes, a gente vê hoje, né, devido às grandes divergências em torno do líder espiritual, algumas pessoas falando levianamente a respeito de Nidayi Sama. Eu gostaria que as pessoas refletissem muito a esse respeito. Nidayi Sama deu sua vida, literalmente, por essa obra. Eu gostaria que respeitassem ela. Foi uma grande líder da nossa igreja. Enfrentou dificuldades inimagináveis, tá certo? Pois bem, essa Nidayi Sama, que era uma pessoa extremamente amorosa e firme ao mesmo tempo, né? Ela, quando assumiu a igreja, ela fez muitas mudanças, tá? Hoje a gente vê algumas pessoas falando assim, que o Sama quer fazer uma fé completamente nova, né? Ele fala sobre uma fé completamente nova. Mas se você olhar detalhadamente as mudanças que Nidayi Sama fez, realmente nossa igreja é uma igreja completamente nova. Se compararmos com a igreja que Meishu Sama deixou. Eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Por exemplo, a imagem da igreja messiânica. A imagem na época de Meishu Sama era Daikomyo-nyorai, tá? Hoje é Daikomyo-shinshin, não é assim que as pessoas falam? Né? Escreve Daikomyo-shinshin. Só que, na verdade, não lê Daikomyo-shinshin, tá certo? Isso é uma característica da língua japonesa. Você escreve de um jeito e lê de outro. A forma correta de ler é Miroku o Mikami. Se o correto fosse Daikomyo-shinshin, nós não iríamos rezar Miroku o Mikami Mamori Tamae Saki Hae Tamae na oração. Nós iríamos rezar Daikomyo-shinshin Mamori Tamae Saki Hae Tamae, tá certo? Não é. É Miroku o Mikami. Essa atual imagem que nós temos em todos os Jorei Centers do Brasil e do mundo, que as pessoas chamam de Daikomyo-shinshin, não foi escrita por Meishu Sama. Foi escrita por Nidayi Sama. Ela tirou Daikomyo-nyorai e colocou o que a gente chama de Daikomyo-shinshin. Olha só, que audácia, não é verdade? Tirar uma imagem de Meishu Sama e colocar a sua própria. E mais, esse nome, tá? Miroku o Mikami, escrito dessa forma, Daikomyo-shinshin, não existe nos ensinamentos de Meishu Sama. Então, Miroku o Mikami existe no ensinamento de Meishu Sama de outras formas, tá? Meishu Sama escrevia de 5 formas diferentes. Por exemplo, 5, 6 e 7, ou então solo e terra. Tinha várias maneiras diferentes de se escrever. Mas ela escolheu uma maneira de se escrever o nome Miroku o Mikami que não existe em nenhum ensinamento de Meishu Sama. Então, Nidayi Sama inventou, vamos dizer assim, uma imagem completamente nova que não tem nos ensinamentos de Meishu Sama. É claro que na época, as pessoas que não acreditavam que Nidayi Sama era representante de Deus, falaram, ela está traindo Meishu Sama. Ela está se afastando de Meishu Sama. E falavam até, né? Ela está querendo transformar a nossa igreja numa outra religião, que era a religião Omoto. Né? Eles diziam que Nidayi Sama iria transformar a nossa igreja na religião Omoto. Então, assim, por causa desse tipo de atitude dela, ela transformou a imagem da nossa igreja. Né? Que audácia, não é verdade? Pois é, Nidayi Sama fez várias coisas que aparentemente não estavam nos ensinamentos de Meishu Sama. Mas, por que eu digo aparentemente? Porque se você fizer uma leitura superficial, você vai achar que Nidayi Sama realmente traiu Meishu Sama. Ela mudou praticamente tudo. Vou dar outros exemplos, tá? O Jorei. O Jorei, na época de Meishu Sama, era ministrado nos pontos vitais.
primeira pessoa a receber Jorei de frente, depois virava o lado esquerdo para o ministrante, ele ministrava Jorei nos pontos vitais, virava de costas, recebia Jorei nos pontos vitais, virava o lado direito para a pessoa, ela ministrava Jorei nos pontos vitais, quando virava, na verdade nem virava de frente, só agradecia, já encerrava. O Jorei era nos pontos vitais e era na frente, do lado, nas costas e do outro lado. De repente, com ela, o Jorei passa a ser uma oração em ação. O Jorei passa a ser só na frente e atrás e não ministrava mais Jorei nos pontos vitais. Essa foi outra mudança que ela fez. O Jorei é oração em ação. Ela mudou também os ensinamentos. Meishu Sama tinha vários ensinamentos sobre saúde. Ela fez uma compilação chamada Alicerce do Paraíso. Tirou todos os ensinamentos que falavam sobre saúde. Então, anos depois, foi feito um novo livro chamado A Outra Face da Doença, que foi já na época de Sandai Sama, falando a respeito da saúde. Mas na época dela, ela mandou cada um pegar os livros de Meishu Sama e guardar. Fala, cada um fique com o seu livro, tá? Mas a partir de agora, nós teremos um único livro, que é o livro Alicerce do Paraíso, será a base da fé messiânica, eu quero que se baseiem apenas nele. Deixe os outros livros, suas casas, guardados. E aí cria-se aquela história famosa entre algumas dissidências, né, no Brasil, que dizem que Nidai Sama fez uma fogueira de ensinamentos. Que ela mandou queimar os ensinamentos de Meishu Sama, que mandou queimar as imagens de Meishu Sama. Bem, cada um acredita no que quer, né? Mas claro que Nidai Sama não faria esse tipo de coisa. Tanto que hoje existe, né, a coletânea completa com 36 volumes. Então, quer dizer, ela não mandou queimar, senão não haveriam esses 36 volumes, tá certo? Então, ela não mandou queimar livro nenhum. Ela mandou cada um guardar e se basear nesse Alicerce do Paraíso. Então, ela mudou a imagem. Ela mudou o Jorei. Ela mudou os ensinamentos. Ela mudou a forma de cultuar os antepassados e criou o Sorei Sashi. O Sorei Sashi não existia. Ela mudou a liturgia, tá? Que com Nidai Sama, na época de Meishu Sama, na verdade a liturgia ainda estava se construindo ainda, tá? Pouco a pouco, muitas pessoas tinham muitas dúvidas, era baseado no shintoísmo, tá? Mas Meishu Sama tinha algumas coisas próprias dele. Ele falou que no futuro ele iria criar uma liturgia nova. Só que acabou partindo para o mundo espiritual sem dar essas orientações. Nidai Sama assumiu e colocou 100% shintoísta e mandou as pessoas aprenderem essa nova liturgia na Omoto, que era a religião que tinha mais afinidade com a nossa igreja, tá? E lá eles aprenderam a liturgia que é igual a da Omoto. Então, assim, mais um motivo para falar. Nidai Sama queria transformar a nossa igreja na religião Omoto, né? Tem gente que, sabe, é capaz até de falar assim, não, Nidai Sama, ela queria entregar a nossa igreja para Omoto. Gente, ela morreu dando a vida por essa obra. Sabe, eu acredito que tem que se falar sobre ela com mais respeito. Ela poderia ter entregue a hora que ela quisesse, ou se ela não queria dessa obra, por que ela daria a vida por ela? Por que ela se esforçaria tanto se ela não gostava dessa igreja? Ela queria dar essa igreja para um outro? Se isso é verdade, por que ela se esforçou tanto então? Por que ela viajou o Japão inteiro então? Por que ela morreu de estafa então? É um absurdo dizer esse tipo de coisa, tá? Nidai Sama realmente fez mudanças drásticas, mas todas elas tiveram um motivo. Todas elas estavam fundamentadas nos ensinamentos de Meishu Sama. Mas as pessoas que não conhecem os ensinamentos profundamente ou não querem aceitar Kyosho Sama como representante de Deus, se negam a aceitar essas mudanças.
Vou dar alguns exemplos. Com relação à imagem, tá? Dai come onyorai virou come kami, tá certo? Se você olhar pelo ensinamento, faz todo sentido. Meishu Sama estava usando uma imagem que era budista, tá certo? Não é? Budista, Dai come onyorai. Nyorai é um título budista. Só que Meishu Sama disse que o budismo estava já chegando ao fim e que em breve chegaria a era dos deuses novamente. Então, era uma questão de tempo a imagem deixar de ser Nyorai e passar a ter realmente Deus, Kami, Shin, terminando no final dela. É uma questão de tempo. Porque Meishu Sama disse que o mundo búdico, na Era da Luz, não ia mais existir. Então, pela lógica do ensinamento, mais cedo ou mais tarde, esse nome teria que mudar. Vocês acham que foi fácil para ela mudar a imagem de Meishu Sama? Ela sonhou com Meishu Sama. E Meishu Sama disse para ela mudar a imagem. Tá? E aí, ela pensou, falou, puxa vida, mas será que esse sonho é verdadeiro? Será que Meishu Sama realmente quer que eu mude a imagem? E se for alguém querendo me enganar, né? Pensem bem. Nidai Sama tinha muito amor à obra divina, muito temor a Deus. Ela não faria uma coisa impensada. Então ela ficou preocupada, será que esse sonho é verdadeiro? E ficou pensativa. Então aconteceu um incidente. Um membro incorporou, subiu no altar de Atami e rasgou a imagem. E ela falou, puxa, será? A imagem era uma Kannon, desenhada por Meishu Sama. E ela pensou, puxa, será que isso significa que aquele sonho era verdadeiro? Que Meishu Sama está falando para mim que já é o fim do budismo, que é para colocar uma imagem ligada a Deus? Mesmo assim, ela não mudou a imagem. Aí aconteceu um segundo incidente, que foi lá em Hakone. Um membro incorporou, subiu e rasgou a imagem de Hakone, que também era uma Kannon. E aí, acredito que ela, né, lembrasse bem daquele caso lá em 1935, quando Meishu Sama desenhou uma Kannon de 1000 braços e o marido de uma membro, né, bêbado, chegou em casa e rasgou. E depois ele entendeu que era vontade de Deus, que era para mudar o desenho da Kannon. Então acredito que ela deve ter pensado isso também. Poxa, eu já sonhei com Meishu Sama falando para mudar. Aconteceram 2 incidentes, não é possível, eu preciso mudar. E ela mudou a imagem. Então, pessoal, todas as mudanças que ela fez tinham um porquê. Tinham um motivo. Ela se baseou nos ensinamentos de Meishu Sama. Tá? Ela se baseou no que ela sabia dos ensinamentos de Meishu Sama, na intuição que ela recebia. Tudo teve um motivo. Quem sabe numa outra oportunidade eu vou falar minuciosamente sobre isso, né? Mas senão vai se alongar muito esse assunto. Só vou dar mais um exemplo, tá? Que é sobre, por exemplo, os ensinamentos de Meishu Sama. Por que ela deixou de falar sobre saúde? Tá? E colocou ensinamentos apenas a respeito da fé. Na época, as pessoas estavam muito ligadas à terapia ainda. Mesmo o Meishu Sama trazendo vários ensinamentos a respeito que o Jorei era muito mais do que uma terapia, tá? Como, por exemplo, Jorei e Felicidade, né? Que no antigo ensinamento nosso era Sermão Jorei e Felicidade. O ensinamento de Jorei e Felicidade. Nesse ensinamento, lá está escrito claramente que o Jorei é um método de felicidade. Então o Meishu Sama estava lançando vários ensinamentos, tentando ampliar o Jorei, porque não é a terapia que vai salvar o mundo, tá? É realmente as pessoas se ligarem com Deus. Meishu Sama sempre disse isso. Então o Jorei era uma maneira de mostrar para as pessoas o milagre e fazer com que a pessoa reconhecesse a existência de Deus e se entregasse para Deus. Tá? Mas as pessoas estavam muito focadas na terapia. E Meishu Sama foi lançando vários ensinamentos, tendo várias atitudes. Por exemplo, o Jorei coletivo. Meishu Sama criou o Jorei coletivo em 52, em 51. E depois em 52 ele deixou também os ministros, os reverendos fazerem Jorei coletivo. Jorei coletivo não é Jorei no ponto vital.
não é verdade? Jorei coletivo é um jorei assim, geral, né? Porque ele falava assim, a purificação está aumentando, é preciso que as pessoas recebam mais jorei. Então você vê essa lógica por trás dessa atitude de Meishu Sama. Estava mostrando a importância de você se desvencilhar do jorei simplesmente como uma terapia. Tá? E não só isso. O próprio Ministério da Cultura que regulamenta as religiões, começou a bater forte na nossa igreja falando, olha, esses seus membros aí fazendo jorei terapia, vocês vão ser enquadrados na lei da medicina, né? Na lei que regulamenta as clínicas, né? Então vocês vão ser processados, hein? Por exercer medicina sem ter esse diploma, né? Então começou a pegar muito pesado. Então Nidai Sama, vendo toda essa pressão do governo em cima dela, percebendo o ensinamento de Meishu Sama, mostrando, ampliando a visão sobre o jorei, ela percebeu, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela criou um ensinamento, né, uma compilação de ensinamentos unicamente a respeito da fé. Aí as pessoas podem falar, mas Meishu Sama nunca escreveu só sobre a fé, ele sempre falava sobre saúde também. Não se enganem. Um dos últimos, na verdade, o último livro, acredito, né, eu acho que, se eu não me engano, foi o último livro oficial, né, que foi lançado por Meishu Sama, que foi em setembro de 1954, chama-se Tengoku no Fukuin Sho. Tá? É uma compilação de ensinamentos que Meishu Sama já tinha, de ensinamentos que ele já tinha escrito já. Tá? Ele pediu para uma pessoa fazer uma compilação de ensinamentos anteriores dele e ele escreveu uma introdução inédita. Nessa introdução inédita ele fala, este livro futuramente será a Bíblia da Igreja Messiânica. Tá certo? Esse livro continha 66 ensinamentos. O Alicerce do Paraíso, criado por Nidai Sama, continha 63 desses 66 ensinamentos. Na verdade, tinha muito mais do que isso, né? Tinha, eu não lembro exatamente, mas eram bem mais do que 66. Eu acho que eram mais uns 200 ou 300 ensinamentos que continham o Alicerce do Paraíso, né? E praticamente todos desse livro, que Meishu Sama falou que seria a Bíblia da Igreja Messiânica, estavam lá dentro do Alicerce do Paraíso. Então, Meishu Sama, em vida ainda, publicou um livro exclusivamente sobre fé, chamado Tengoku no Fukuin Sho. E falou que seria a Bíblia da Igreja Messiânica. Eu acredito que, de certa forma, Nidai Sama concretiza essa Bíblia da Igreja Messiânica quando ela faz o Alicerce do Paraíso, baseado, de certa forma, nesse livro. Tá certo? Então, assim, Nidai Sama fez várias mudanças na igreja. Quem não acredita no trono de Kyosho, quem não acredita que Kyosho Sama é representante de Deus, sempre tiveram pessoas assim. E elas sempre falaram mal de Nidai Sama. Diziam que ela tinha traído Meishu Sama. Inventavam histórias a seu respeito. Mentiras a seu respeito. Diziam que ela tomava remédio. Diziam que ela não ministrava jorei. Diziam que ela queria transformar nossa igreja numa outra igreja. Diziam que ela tinha se afastado dos ensinamentos de Meishu Sama. Diziam que ela queimava ensinamento, queimava imagem. Falaram horrores de Nidai Sama. Mas, na verdade, no fundo, essas pessoas eram pessoas que não aceitavam o trono de Kyosho. Não aceitavam Kyosho Sama como representante de Deus. E então, de certa forma, é normal, tá? Essas pessoas que não aceitam isso, falarem esse tipo de coisa. Mas, para nós, que somos da Igreja Messiânica Mundial, ligada ao trono de Kyosho, que é a Igreja Izumame, para nós, as palavras de Kyosho Sama são as palavras de Meishu Sama.
toda a orientação de Kyosho-sama, para nós, sempre foi considerada ensinamento, tá? É muito importante vocês entenderem isso. Qual foi, desde 1955, o nosso posicionamento? Nós, que acreditamos no trono de Kyosho, para nós, nunca um Kyosho-sama se desviou dos ensinamentos de Meisama. Por mais que outras pessoas digam isso, nós sempre acreditamos que as palavras de Kyosho-sama são palavras de Meisama, são ensinamentos. Mesmo que eu não encontre isso no ensinamento de Meisama, nós tratávamos essas palavras como ensinamentos. Sempre foi assim. E é muito simples você provar isso. É só você ir na sua estante. Pegue um livro de Nidai-sama e veja lá na introdução. Eu vou pegar um aqui para vocês, tá? Esse aqui já é a versão nova, tá? A versão antiga, você via escrito na capa: Ensinamentos de Nidai-sama. Essa versão, você vai ver na introdução, na apresentação, que fala aqui, ó, este ano, tá? Na apresentação, este ano, em que comemoramos o centenário do nascimento de Nidai-sama, é com imensa alegria que publicamos este volume dos ensinamentos de nossa segunda líder espiritual. Está aqui. Isso aqui é a comprovação de como nós pensamos. Novamente, se olhar de um ponto de vista superficial, de uma pessoa que não acredita no trono de Kyosho, Nidai-sama sim se afastou. Ela se afastou dos ensinamentos. Mas nós, que estamos centralizados no trono de Kyosho, nunca pensamos isso. Sempre pensamos, se é vontade de Kyosho-sama, é vontade de Meisama. Não importa que eu não entenda se isso está ou não está nos ensinamentos. É vontade de Meisama, é ensinamento de Meisho-sama. É muito importante vocês terem isso em mente. Esse sempre foi o posicionamento da igreja centralizada no trono de Kyosho. Então, dizer que os outros líderes espirituais eram centralizados nos ensinamentos, mas o atual líder não é, essa é uma forma de falar de quem nunca foi centralizado. Por quê? Os ensinamentos de Nidai-sama, como nós chamávamos, né? A maioria deles não tem o ensinamento de Meisama, porque eram coisas que ela precisava falar, coisas novas que ela precisava falar. Nós nunca questionamos isso. Então, eu não vejo problema, tá? Eu gostaria de deixar claro a minha opinião nesse sentido. Não vejo problema que existam pessoas, tá, que não acreditem em Kyosho-sama como representante de Deus. Não tem problema. Mas uma coisa eu queria deixar claro. A igreja messiânica, a igreja Izunome, sempre acreditou que a palavra de Kyosho-sama era a palavra de Meisama. Nunca questionou um Kyosho. Se hoje ela passou a questionar, isso significa que ela mudou a sua opinião. Não foi Kyosho-sama que mudou. Foi a igreja que mudou. Fomos nós que mudamos. Fomos nós que passamos a não mais aceitar Kyosho-sama. Essa é a verdade. Como a história de Nidai-sama comprova. Na época de Nidai-sama, diziam a mesma coisa sobre ela.
ela está se afastando dos ensinamentos de Meishan. Da mesma forma que falam hoje do atual Kyosho. Não é uma crítica nova. Eu queria deixar isso bem claro para todos. Todas as críticas que hoje fazem ao nosso atual Kyosho já fizeram em relação a Nidai-sama. São as mesmas pessoas. Então, por favor, estas pessoas que agora estão falando mal de Kyosho-sama, eu repito, eu acho que é uma opinião válida. Cada um tem a sua crença. Mas é preciso deixar claro para as pessoas. Não foi Kyosho-sama que mudou. Foi a igreja, foram os sacerdotes, foi a diretoria da igreja que tomou a decisão de não mais acreditar que o Kyosho, a palavra dele, é a palavra de Meishan. Tá? Porque Nidai-sama, como eu falei, qualquer um pode falar que ela se afastou. Não precisa muito para dizer isso, tá certo? Então, esse vídeo de hoje, tá? O meu objetivo era mostrar para vocês como a Igreja Messiânica sempre pensou o trono de Kyosho. Como nós aceitávamos o trono de Kyosho como vontade de Meishan. Tá? E que, na verdade, quem mudou foi a nova diretoria. Não foi Kyosho-sama. Kyosho-sama continua com a mesma postura que teve Sandai-sama, que teve Nidai-sama. A postura de é minha missão intuir o caminho da igreja. É minha missão interpretar os ensinamentos de Meisho-sama e direcionar os membros para o caminho que vai cumprir a vontade de Meishan. Kyosho-sama não mudou. Fomos nós que mudamos. Tá? Então, para encerrar esse vídeo de hoje, eu vou ler para vocês, tá, um último texto, que é um texto que acho que somente ministros e reverendos tiveram acesso, poucos foram os membros que tiveram acesso. Tá? É uma palestra que Nidai-sama fez, que mostra claramente que na época que ela era Kyosho, as pessoas estavam também falando mal dela, falando que ela não seguia Meisho-sama, tá? E aqui nós vamos ver a resposta de Nidai-sama em relação a isso. Eu gostaria que nós lêssemos e vocês ouvindo, eu vou ler aqui, eu gostaria que vocês ouvissem e refletissem sobre o que ela está falando e sobre o que hoje estamos passando com o atual Kyosho-sama, certo? Foi uma palestra que ela fez no dia 23 de março de 1959. Ela começa assim: ouvi dizerem que a minha linha de orientação está em desacordo com a linha de orientação dada por Meisho-sama. Mas isso é um grande erro. Nossa igreja possui uma constituição, uma carta constitucional que não está escrita. Ela não tem forma e está além da instituição que temos hoje. Portanto, se tratando da nossa igreja, esta carta constitucional sem forma deve ser considerada o artigo 1º. Seu conteúdo consiste no fato de que o Kyosho, determinado por Deus e Meisho-sama, existe para servir como guia das coisas oficiais da igreja. Deus permite que seja assim. Dessa maneira, é através de mim que Deus e Meisho-sama determinam o direcionamento geral da nossa igreja. Quem não consegue compreender isso não é fiel desta igreja, tampouco acredita realmente em Deus.
Por isso, é impossível haver desacordo entre nossas linhas de orientação. Naturalmente, é impossível que tudo seja exatamente igual ao que era antes. Pela vontade de Deus e de Meishu Sama, me é transmitida a linha mais adequada para ser seguida e corresponder ao mundo de hoje. Isso se dá em uma linha direta. Deus está na extremidade mais alta. Em seguida vem Meishu Sama e abaixo eu. Estamos numa linha só e tudo vem fluindo para cá. De Deus recebo perfeitamente apenas o direcionamento geral a ser tomado. Não conseguir confiar nisso é o mesmo que não conseguir confiar em Deus. Quanto aos detalhes, estes ficam ao encargo do livre-arbítrio e do empenho dos senhores. Porém, antes de mais nada, a pessoa que não conseguir respeitar a legitimidade do Kyosho não pode se dizer membro desta igreja. Se algo de errado estiver sendo feito, tenham certeza de que Deus e Meishu Sama não farão vistas grossas para isso. Portanto, podem ficar tranquilos. As pessoas que não são da igreja podem dizer várias coisas, mas não tem problema. A posição delas é diferente. Entretanto, as pessoas que têm fé pensarem dessa maneira é um grande erro. É preciso ter a confiança absoluta de que, se estiver acreditando e continuar acreditando até o fim, Deus com certeza fará o que é melhor para nós. Eu confio nos senhores e os senhores confiam totalmente em mim. Se não for assim, a igreja ficará muito enfraquecida. Se não nos unirmos em uma linha grossa e forte, não conseguiremos realizar um trabalho autêntico. Por isso, gostaria que os membros da igreja respeitassem veementemente esta carta magna. Quero que acreditem em Deus e se entreguem a Ele. Ultimamente, diversos espíritos têm atuado. Por isso, desejando que mantenham-se firmes e retos, decidi falar somente às pessoas mais próximas. Bem, esse texto, acredito que deixa uma mensagem bem forte para todos nós. Daí que se liga exatamente àquele meu primeiro vídeo, o pecado original. Se você não consegue acreditar que Deus está por trás de tudo, e que é Deus que está por trás do Kyosho, e que Ele jamais poderá fazer algo errado, porque se Ele fizer, Deus vai fazer alguma coisa, se você não consegue pensar isso, você está colocando você mesmo acima de Deus. É isso que está escrito aqui. Você não confia em Deus. Então, eu peço que todos reflitam sobre esse ponto. Eu sempre penso nisso. É claro, eu estou sempre buscando também estudar os ensinamentos de Meishu Sama, me aprofundar. Sempre que Kyosho Sama fala alguma coisa, eu também procuro nos ensinamentos, procuro entender. Mas sempre que eu não encontro, eu acho que eu não entendi, ou eu não encontro o que ele falou, eu penso, sou eu que ainda estou distante da verdade, sou eu que preciso estudar mais, sou eu que preciso entender. Não é culpa de Kyosho Sama, a culpa é minha. Sou eu que não tenho nível para entender ainda, porque eu confio incondicionalmente em Deus e que Ele está por trás de Kyosho Sama e que Ele vai levar a nossa igreja na melhor direção. Então, espero que esse vídeo de hoje inspire muitas reflexões em todos vocês. Tá? Nidai Sama com certeza ficará muito feliz de saber que o exemplo dela inspirou reflexões para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Logo, logo, nós teremos o 4º vídeo para encerrar essa nossa série sobre uma visão sobre o trono de Kyosho. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Esse já é o nosso 3º vídeo. Mas será que todos já fizeram perguntas, já fizeram comentários? Por favor, tá? Fiquem à vontade, se inscrevam,
tá? Quem se inscrever vai receber todos os meus ensinamentos que eu comentei aqui. Por favor, fiquem à vontade mesmo. Clique aqui embaixo, clique em cima, clique onde precisar. Estamos aí juntos, tá bom? Conto com vocês. Obrigado, pessoal.